Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashodanandanam Raja Janaranjanam. Yashodanandanam Raja Janaranjanam. Yashodanandanam Raja Janaranjanam. Yashodanandanam Raja Janaranjanam. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Está gravando também? Então vamos continuar nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Então, estamos lendo o canto 8, o capítulo 3, intitulado As Orações de Gajendra. E vamos ler hoje o verso número 11. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Então eu vou ler o verso sozinho. Sattvena pratilabhyaya naiskarmyena vipashita nama kaivalya nathaya nirvana sukha samvide. Então, sattvena, pelo serviço devocional puro. Pratilabhyaya, a suprema personalidade de Deus, que é alcançado por essas atividades devocionais. Naiskarmyena, pelas atividades transcendentais. Vipashita, pelas pessoas que são suficientemente eruditas. Namaha, ofereço minhas respeitosas reverências. Kaivalya Nathaya, ao Senhor do mundo transcendental. Nirvana, para alguém completamente livre de atividades materiais. Sukha, da felicidade. Samvide, que é o outorgador. Então a tradução e o significado foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. A suprema personalidade de Deus é compreendido pelos devotos puros que agem em estado transcendental de Bhakti Yoga. Ele é o outorgador de felicidade pura e é o Senhor do mundo transcendental. Portanto, ofereço-lhe meus respeitos. Então vamos ao significado. Como se afirma no Bhagavad Gita, a suprema personalidade de Deus pode ser compreendido apenas através do serviço devocional. Bhaktyamam abhijanati yavam yachasmi tattvataha. Se alguém quiser conhecer a suprema personalidade de Deus de verdade, deve adotar as atividades do serviço devocional. Essas atividades são chamadas sattva ou shuddha sattva. No mundo material, as atividades de bondade que são manifestas no Brahmana puro são apreciadas, mas as atividades próprias do serviço devocional são shuddha sattva. Em outras palavras, elas estão na plataforma transcendental. Somente através do serviço devocional pode alguém entender o Supremo. O serviço devocional chama-se naiskarmya. A mera rejeição de atividades materiais não é um valor permanente. Naiskarmyam api atyuta bhava varditam. Se alguém não executa atividades relacionadas com a consciência de Krishna, a interrupção de todas as atividades materiais em nada o ajudará. Na esperança de alcançar naiskarmya, livrar-se da ação material, muitos sannyasis altamente elevados interromperam suas atividades. Todavia fracassaram e retornaram à plataforma material para agir como materialistas. Porém, tão logo se ocupem em atividades espirituais de Bhakti Yoga, a pessoa não cai. Portanto, o nosso movimento da consciência de Krishna procura sempre ocupar todas as pessoas em atividades espirituais, mediante a qual transcende-se as ações materiais. As atividades espirituais de Bhakti Yoga, tais como Shravana, Kirtana, Vishnu Smarana, Padasevana, levam todos a compreender a suprema personalidade de Deus. Por conseguinte, como se afirma aqui, Sattvena pratilabhyaya naiskarmyena vipashtita.
A suprema personalidade de Deus é compreendido pelos devotos puros que agem na posição transcendental de Bhakti Yoga. O Gopala Tapani Upanishad 15 diz: Bhakti asya bhajanam tad ihamutropadhi nairasyen naiva musmin manasa kalpanam metat deva cha naiskarmyam. Esta é uma definição de Naiskarmya. Age em Naiskarmya quem se ocupa plenamente em atividades conscientes de Krishna e não tem desejos materiais de desfrutar, seja aqui, seja nos sistemas planetários superiores, na vida atual ou numa vida futura. Iha amutra. Anyabhilashita shunyam. Quando alguém está livre de toda contaminação e age em serviço devocional sob a orientação do mestre espiritual, ele atinge a plataforma de Naiskarma. Através desse serviço devocional transcendental, o Senhor é servido. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Agyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Iti Namine. Vanjakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, Gajendra continua aqui oferecendo suas reverências. Então, a gente tem aqui um verso muito interessante em que ele dá continuidade ao seu raciocínio, né? E no verso anterior, ele explica que nós não podemos compreender a suprema personalidade de Deus por meio dos esforços de nossa mente, de nossa inteligência, né? Porque tanto nossa mente quanto nossa inteligência são muito limitadas. E o Senhor Supremo, ele é completamente transcendental, né? A compreensão dos nossos sentidos. E aqui nesse verso, ele explica como é possível compreender a suprema personalidade de Deus. Então a gente tem falado bastante sobre esse tema. E aqui o Gajendra fala que só é possível compreender a pessoa suprema através de Bhakti pura, através de atividades destinadas unicamente à satisfação da pessoa suprema. Então aqui, Sattvena, vem de Sattva, né, de bondade. Então o serviço devocional que realmente atrai Krishna, definitivamente, de tal maneira que Krishna se manifesta para o devoto. Esse serviço tem que ser um serviço puro. Então aqui Prabhupada rapidamente fala no significado, né, que esse serviço devocional puro está situado em Vishuddha Sattva, né, que é a bondade pura. Então, livre de contaminações. Quando a gente fala de contaminações, em outras palavras, nós estamos falando da atuação dos modos da natureza material na nossa vida.
Porque tudo que existe nesse mundo material, seja ambientes, sejam formas, sejam comportamentos, pensamentos, desejos, tudo pode ser classificado dentro dessas 3 categorias dos modos da natureza material. Então, tem pensamentos no modo da bondade, pensamentos no modo da paixão, pensamentos no modo da ignorância, motivações no modo da bondade, motivação. Quando digo motivação, o que está por trás, né, o que me move a realizar uma dada atividade. O que é que me move? Né? Então, essa motivação pode estar situada no modo da bondade, pode estar situada no modo da paixão, pode estar situada no modo da ignorância. E o serviço devocional puro, né, ele se caracteriza por uma motivação pura. E não uma motivação dentro dos modos da natureza material. Eu vou fazer esse serviço para Krishna, porque eu estou precisando que ele me ajude, me dê um jeito, dê um jeito aqui no meu problema. Eu estou com um problema, preciso resolver, então eu vou levar uma flor para Krishna para ver se ele, aqui como o Prabhupada explica, tudo bem, as atividades de um Brahmana são dignas de apreciação, mas ainda podem estar sob a influência dos modos da natureza material e, portanto, não são ainda atividades transcendentais. Então, a motivação do meu serviço, a motivação de minha aproximação da pessoa suprema, pode até ser uma atitude piedosa, uma atitude digna de apreciação, mas, todavia, ainda está sob a influência da existência material. Ainda não é transcendental, ainda não é uma atividade pura. Então, quando se fala de satvena ou de uma atividade pura, está se falando acerca de uma atividade cuja motivação não há nenhum interesse, não há nenhuma motivação egoísta ou movida pela ignorância. Né? Movida pela ignorância porque, provavelmente, com toda certeza, uma alma que age motivada por interesses egoístas ainda está sob a ignorância do conceito corpóreo de vida. Então, quando nós ainda estamos sobre o conceito do ahankara, do ego falso, então esse ego ainda vai administrar nossas atividades, ainda vai se prevalecer nas nossas atividades. Então, em geral, as nossas atividades, as nossas reações dentro desse mundo estão sob a prevalência do ego falso. Não é a alma agindo diretamente, vamos dizer, é a alma agindo identificada com o ego falso. Então, o ego, a ignorância acerca de nossa existência, de nossa identidade, ainda está movendo minha vida. Não é a alma que está numa situação de liberdade, de ignorância, que está agindo. Quando isso acontece, então a alma, situada na sua posição transcendental, ela age unicamente motivada por amor, pelo desejo de satisfazer a suprema personalidade de Deus, de satisfazer seus devotos. Então, o Prabhupada aqui cita, o famoso verso de Rupa Goswami, Anyabhi Lashita Shunyam
Esse verso, o Rupa Goswami define o que é, quais são as características desse satvena, desse serviço puro. É um serviço que não tem nenhuma motivação material, nem de liberação, especulação filosófica, especulação ou mesmo cultivo de jnana, que em geral é simplesmente o cultivo de conhecimento desprovido de bhakti, desprovido do interesse de amar Deus. Porque a gente pode especular muita coisa, com muitos motivos. A gente pode até se desenvolver intelectualmente simplesmente com o objetivo de ter mais fama, de ter prestígio, de ter um melhor emprego e assim por diante. Então é diferente de se cultivar conhecimento para aprender, para servir a Deus melhor. Então é diferente, isso aí chama-se Jnana Yoga. É diferente de simplesmente o cultivo de Jnana, de conhecimento. Mesmo o conhecimento acerca do Atma, porque muitas vezes os Jnanis tentam compreender o Atma, ou o ser espiritual, mas sem o interesse de servir a pessoa suprema. Simplesmente com o objetivo de transcender a existência material. Então, aqui, nossas atividades, seja o cultivo de conhecimento, seja o cantar de mantras, seja a realização de sacrifícios, de austeridade, de caridade, todas essas atividades devem ser realizadas unicamente com o propósito de purificar nossa existência para assim podermos nos aproximar da personalidade de Deus. E aqui Prabhupada fala de Naiskarmya, que karma é atividade, Naiskarmya significa não atividade. Porque há uma classe de pensadores que entendem que como as atividades nesse mundo sempre estão cobertas por defeitos e por algum tipo de violência, então eles querem abandonar, abdicar todo tipo de atividade. Por isso que no final da Bhagavad Gita, Arjuna pergunta a Krishna os conceitos de sannyasa e de tyaga. Sannyasa é abandonar as atividades. Tyaga é abandonar os frutos da atividade. O desapego, não o desapego das atividades, mas o desapego de se apropriar dos frutos das atividades. Então Krishna fala, na minha conclusão, Arjuna, é que tanto caridade como sacrifício, penitência, austeridade, sacrifício, penitência, purificam até mesmo as grandes almas e devem ser executadas, mas sem interesse em desfrutar dos frutos dessa atividade. Deve ser realizado como uma questão de dever, de purificação da existência. Então, não é simplesmente abandonando as atividades que a gente vai obter o resultado da renúncia. Também no 3º capítulo da Bhagavad Gita, não é, Vishala? Krishna fala isso, não é? Porque, na verdade, a gente nunca pode parar de agir. Porque a alma é sempre ativa. Então, isso de parar de agir, isso não é possível. Então, mesmo aqueles que dizem que estão abandonando as atividades, Prabhupada mesmo sempre muitas vezes explica que eles, em dado momento, abandonam as atividades, mas logo depois eles abrem creches, abrem orfanatos, escolas, porque não conseguem parar de agir. Então eles vão agir piedosamente. Então nunca é possível parar de agir.
Sempre nós, de alguma forma, se não for com o corpo, né? Cristo explica isso. Você pode abandonar as atividades externas, mas você pode ainda continuar absorto nessas atividades dentro de sua mente. Não é isso, Vitor? Ah, eu não quero isso, mas dentro da cabeça está o tempo todo pensando nisso. E Krishna fala que isso é um renunciante farsante, um yogi farsante, uma pessoa que está equivocada. Então, quando se fala de purificação, é purificação de todas essas atividades motivadas materialmente, que nascem da ignorância do conceito corpóreo de vida. Então, quando nós podemos, de fato, purificar nossa existência através de todas essas atividades que são descritas nas Escrituras e também orientadas pelo mestre espiritual, Shravana, Kirtana, que é ouvir sobre Deus, falar sobre Ele, o cantar e lembrar. Então, Prabhupada explica uma coisa muito interessante. E a gente já ouviu, mas a gente ouve e às vezes as coisas não, sabe assim, não são assimiladas. Porque quando se fala de serviço devocional puro, a gente está falando, na verdade, de natureza transcendental. Mesmo a natureza de Krishna. No 8º capítulo, Krishna também explica para Arjuna, no 8º capítulo, Arjuna faz muitas perguntas a Krishna, e a última é como nós podemos alcançá-lo no momento da morte. E Arjuna, Krishna explica que no momento da morte a gente tem que estar situado no mesmo bhava de Krishna, na mesma natureza. Que se a gente, no momento de deixar o corpo, está pensando nele, nós alcançamos a natureza dele. E qual é a natureza de Krishna? Vishuddha Sattva, bondade pura. Então, Prabhupada explica que quando nós entramos em contato com Krishna, seja pensando em Krishna, assim, de alguma forma conectado com Krishna, então nós estamos gradativamente alcançando a natureza de Krishna. Então, para dar o exemplo do ferro em contato com o fogo. Quanto mais tempo você coloca o ferro, em contato com o ferro adquire as características do fogo. Ele vai ficar quente, ele vai queimar. Não é uma característica do ferro queimar. Não é a característica do ferro iluminar, ser incandescente. Mas quando você coloca em contato constante, o ferro vai adquirir as qualidades do fogo. Da mesma forma, se a gente for capaz de manter a nossa mente fixa em Krishna, na lembrança de Krishna, sempre ocupada no serviço a Krishna, porque dessa forma a gente lembra de Krishna. Quando a nossa consciência está conectada, assim como não é colocar o ferro longe, a gente coloca o ferro no fogo. Não é? Então não é cantar, por exemplo, de forma desatenta. Aonde está a sua consciência? Em Krishna ou em algum outro pensamento? Então a consciência, que é esse estado de concentração, né? de foco, minha consciência está nisso, eu estou atento a isso, eu estou percebendo isso, não tem outra coisa. Agora, nesse momento, é só Krishna, não é? Não é outra coisa. Então, quando a gente, de alguma forma, consegue manter nossa mente fixa, cetasa, sarva karma, cetasa, sarva karmani.
A nossa consciência, não, Cetasa Sava, eu esqueci o verso. Mas a nossa consciência está constantemente fixa. Então, assim como o ferro em contato com o fogo, quanto mais tempo o ferro, mais rapidamente adquire as qualidades do fogo. Então, quanto mais tempo nossa consciência, nossa concentração estiver relacionada com Deus, mais a consciência se espiritualiza, se purifica. Entendem? Então, Prabhupada fala, faça alguma coisa. Na sua casa, pendure quadros em todo lugar. Quando for cozinhar, cozinhe para Krishna. Foque. Porque se você não estiver focado em Krishna, você vai estar focado em quem? Em você. Na existência material. Não, nem em você, no corpo. Em como a sua língua vai desfrutar melhor dessa comida. Com esse tempero, com aquele tempero. Isso é consciência material. A consciência está na matéria. Mas se na hora de cozinhar, viu, Pátria? Preste atenção. Você que cozinha bastante. Então, o ato de cozinhar deve ser uma inspiração para manter minha mente conectada, minha consciência conectada. O ato de cantar, o ato de escrever, o ato de estudar, o ato de servir, tudo deve ser uma motivação, uma inspiração para manter a consciência fixa. E não o contrário. Entende? Então esse é o processo de purificação de nossa existência. Então quando começarmos a fazer esse esforço de permanecermos conectados, Samadhi. Sempre a gente fala que Samadhi não é só em Hatha Yoga, Samadhi é a consciência de Krishna também. Esse é o objetivo. O pessoal que pratica Hatha Yoga tem como meta Samadhi, não é? E faz esforço para controlar a mente, manter a mente fixa, né? E a mente vai se desviando. O devoto também tem que ter essa mesma consciência. Não deixar a mente ficar divagando. Tudo bem, o pessoal faz isso na academia, se esforça só ali, mas nós temos uma outra prática. É Samadhi mesmo. E Samadhi é essa absorção, que é um processo, Prabhupada explica isso no Padeshamrita. Você lembra, Vishala? Você que estudou o Bhakti Chara. Você não está com nada. Então, Bhaktisiddhanta Sarasvati, ele explica o processo gradual de Krishna Smarana. E ele fala que é gradual. Você vai começar a meditar em Krishna, pensa em Krishna, há intervalos. É interrompido. Né? Tem pessoas que pensam bem pouquinho. Tem pessoas que pensam mais tempo. Mas vai chegar um momento que o pensamento é constante. É só o comecinho. Então a nossa lembrança se torna constante. Depois, a nossa lembrança começa a ser concentrada. Em dados momentos a gente consegue se concentrar. Essa não é a nossa experiência? Está cantando japa. Na primeira volta, a primeira volta a mente estava viajando. Mas na segunda eu já consegui me concentrar mais em Krishna, me lembrei mais. Na terceira, minha volta já foi constante. Cantei uma volta de japa pensando em Krishna o tempo todo. Mas a quarta, não só consegui pensar em Krishna, mas eu fiquei concentrado. A minha lembrança foi muito concentrada. Eu até chorei, até fiz uma oração a Krishna nesse momento. Né? Então tudo é assim, é uma conquista, um esforço. Então, Prabhupada citando Bhaktisiddhanta, então
esse smarana vai se tornando, essa lembrança vai se tornando constante, depois intensa a intervalos, depois ela se torna intensa constantemente. Aí se alcança Samadhi. Samadhi é essa absorção de nossa consciência de uma forma constante e intensa. E aí, nesse momento, é que a gente alcança, né, a compreensão de nossa verdadeira identidade espiritual. Porque, veja, para a gente poder se concentrar nisso aqui de forma tão intensa e constante, eu já esqueci tudo isso aqui para baixo, tudo. Todas essas coisas já não têm nenhuma importância para mim. Não me atraem, não me chamam a atenção, não me distraem. Mas enquanto essas coisas daqui tiverem importância, eu não consigo chegar aqui. Eu venho aqui e volto. Eu venho aqui e volto. É assim. Tem aquela música, Gilberto Gil, que fala, se eu quiser falar com Deus, tem que subir aos céus sem cordão para segurar. Não tem que ter amarra. Entendeu, Pátrica? Tem que esquecer esse mundo material. Difícil, né, Pátrica? Eu sei, gente, eu estou aqui. Mas eu estou falando a realidade. Não é que a consciência de Krishna é tão especial que mesmo, né, que a gente, quer dizer, o fato da medida em que a gente se aproxima de Krishna, isso não significa que vou esquecer o mundo. No sentido, a gente se desapega do mundo, a gente tem uma relação com o mundo que não mais nos prende a ele. Isso não significa negar o mundo. Né? Então, na medida, isso é a beleza da consciência de Krishna. Por quê? Porque Krishna é tudo. Só que nesse momento eu não vejo as coisas, eu não vejo Krishna nas coisas, e por isso eu quero me apropriar das coisas. Mas na medida em que eu entendo Krishna, como ele está presente em todas as coisas, se aproximar de Krishna significa também se aproximar de todas as coisas numa atitude pura, não numa atitude de exploração. Então, quando a gente fala de que eu não posso me aproximar de Krishna cheio de distrações, né? Então significa que eu me distraio porque eu ainda estou apegado a essas coisas. Ainda estou preso a essas coisas. Então, portanto, a minha relação com essas coisas não são saudáveis nem para mim, nem para o outro, nem para a minha aproximação com a pessoa suprema. Então, na medida em que eu vou me libertando de tudo, eu vou podendo me aproximar da pessoa suprema e, ao mesmo tempo, tendo a liberdade e a condição perfeita para me relacionar com todo mundo e com todas as coisas. Para poder amar verdadeiramente, porque as nossas relações, em geral, são relações muito doentias, possessivas, ciumentas, né? E tantas outras coisas, né? De controle, como é que fala? Tantas coisas, dependência. São relações doentias. E porque a gente não é livre, a gente não consegue atuar adequadamente. Então, essa aproximação da pessoa suprema vai tornar a nossa vida perfeita. Nossas relações puras, nossas relações perfeitas. Isso é o resultado. Né? Então, o processo da consciência de Krishna, por isso Prabhupada fala consciência de Krishna. Então, esse é o segredo, porque não tem nenhum segredo, mas é a chave, né? Quanto mais tempo em contato com o fogo, mais o ferro se absorve as qualidades do fogo. Quanto mais tempo
nossa consciência estiver de fato em contato com Krishna, de qualquer forma, serviço, cantando, dançando, cozinhando, não importa. Mais tempo, mais vamos adquirir a qualidade de Krishna, Vishuddha Sattva, bondade pura. Em outras palavras, purificar nossa existência. Todos esses anartas provenientes do contato com os modos da natureza material. Inveja, luxúria, ira, cobiça, apego, material, tantas coisas. Isso significa purificar a nossa existência e alcançar a Vishuddha, bondade, só amor. Tudo é movido pelo desejo de satisfazer o outro. Tudo. Nenhum outro interesse. Isso é purificar nossa existência. Então, enquanto não purificar nossa existência, nosso serviço é impuro. Simples. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Pátrica? Uma postura de pensador, né? Então, essa é a forma de conquistar Krishna, de compreender Krishna. Prabhupada cita, Bhaktyamam Abhijanati. Somente através do amor. Só quando você me amar puramente. Não é que Krishna não vai se revelar. Ele revela proporcional. Não é que a gente não vai compreender nada na nossa condição. Claro que a gente está aprendendo sobre Krishna. Mesmo na nossa condição de almas ainda contaminadas, vamos dizer assim. Tá? Mas compreender Krishna também não é completamente, porque é impossível compreender Krishna completamente, mas o que destina a todos nós como almas compreender a pessoa suprema, na nossa condição de pureza, só é possível, né, quando estivermos realizando o serviço devocional puro. E aí Krishna vai se revelar, né, para todos nós. Assim, plenamente dentro de nossa situação como almas infinitesimais. Ok? Então, assim, na prática, o ponto assim, onde a gente pode encontrar mais dificuldade seria essa ação com a motivação de desfrute pessoal egoísta. Esse seria assim, o ponto que a gente deveria, a motivação que a gente deveria arrancar de si. É a ignorância que a gente tem que arrancar. A gente só age assim porque a gente é ignorante da realidade. A gente tem que entender isso, entendeu? Porque uma coisa tem relação com a outra, não é que está desconectado. Você esqueceu que é uma alma. Você pensa agora que é pátrica, nem pátrica, você pensa que é um residente de Gravatar e assim por diante. Então, porque você pensa que é isso, você vai fazer tudo em base ao que você pensa que você é. Como a gente sempre brinca, um gato mia porque é um gato. Então, nós, almas, agimos como um corpo porque a gente está pensando que é um corpo. Então, isso é ignorância. Então, quando você começar a entender que você é uma alma mesmo, e que só apenas está dentro de um corpo, você vai falar, tudo bem, eu vou dar o que o corpo precisa, porque senão o corpo morre. Mas eu não vou ficar agora querendo fazer tudo que o corpo quer. Não, de jeito nenhum. Eu vou ficar fazendo as coisas que são boas para mim, a alma, porque eu quero voltar para casa. Esse é o raciocínio. Mas uma pessoa que está em ignorância não raciocina assim. Ele quer pegar o mundo inteiro, se for possível, para ele desfrutar de tudo. E medo, ansiedade, porque eu quero isso, preciso disso, tenho isso. Essa é a loucura do mundo material. Enquanto a alma desperta e entende, não sou nada disso. O corpo quer isso, a minha mente quer isso. Eu já vivi muito nesse mundo, então a minha mente está cheia de impureza, cheia de desejo, cheia de história louca. E ela vai ficar insistindo, né, porque o ventilador não para de uma hora para outra.
Então a minha mente ainda vai continuar falando muita coisa. O meu inconsciente ainda vai ficar colocando muita coisa do passado na minha vida, porque isso é a inércia, né? A inércia é a lei da inércia, né? Na física. Inércia não é parar, no sentido de que você... Como é que é? Um objeto está em movimento, então ele não para. Então, da mesma forma, é assim. Por isso que é difícil, no início, é muito difícil. Porque a gente está querendo, a gente compreende uma coisa que a gente está longe de conseguir realizar. Por quê? Porque nós estamos ainda ligados a um passado. A gente não apaga o passado assim. Então vai vir pensamentos loucos, pensamentos estranhos, provenientes dos nossos egos passados e nossas vidas passadas. Vai vir. Mas a gente tem que ir purificando. Não, eu fazia assim, mas não vou fazer mais não. Você gostava de fazer desse jeito, mas eu não vou fazer não, porque isso aqui não é bom. E vai purificando, vai. Não é aderir a isso, eu sou desse jeito mesmo. Então não é. Você não é isso, você é uma alma. Então isso é purificação, então isso leva tempo. Então na medida em que a gente vai vencendo, né, cada vez mais vencendo a ignorância e se estabelecendo no conhecimento, compreendendo, então vai ser menos difícil, menos perturbação da mente. Claro, cada vez mais você vai estar livre para voar. É como você quer voar e está amarrado uma opção de ferro. Na medida que você vai tirando aquilo, você vai ficando mais leve, vai voando. Agora, não quer trabalhar, aí não dá. Vai ficar preso o tempo todo a essa existência material, se arrastando nesse mundo material. Quem não quer se esforçar para a sua autopurificação, não quer trabalhar com as suas dificuldades, com seus anartas, vai ficar preso a eles, se arrastando nesse mundo. Entendem? E ter anarta significa, gente, sofrimento. Ninguém quer sofrer. E a gente acha que vai solucionar o sofrimento acumulando não sei quantos tipos de bens e dinheiro. Mas não é assim. Porque você pode estar rico e ser um cara estúpido. Ninguém quer ficar perto de você pelo tamanho de sua arrogância e de seu orgulho. Né? Então, o que traz felicidade é purificação da existência. É assim que funciona. Né? Então, o principal obstáculo chama-se avidya, ignorância. Esquecemos quem a gente é e adotamos um papel, uma vida que não tem absolutamente nada a ver conosco. É isso. Ok, senhor? Então, muito obrigado pela presença de todos. Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai.